Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Zé Ricardo terá que pensar em alternativa após atacante uruguaio voltar atrás e desistir de fechar com o Vasco. O clube carioca chegou a enviar um pré-contrato ao agente do jogador uruguaio, mas não obteve respostas. Parece que o negócio azedou. Nesta quinta-feira, o Vasco desistiu de contratar o atacante Carlos de Pena. Acontece que nos últimos dias o clube chegou a um acerto verbal com o uruguaio e até mesmo enviou um pré-contrato, mas não obteve mais nenhuma resposta do agente do jogador. Dessa forma, o clube decidiu encerrar as tratativas. Os torcedores e, claro, o departamento de futebol da equipe Cruz Maltina esperavam que a contratação fosse concluída até o final desta semana e que o atacante desembarcasse no Rio de Janeiro até o início da semana que vem para realizar exames médicos e assinar o contrato. A princípio, o vínculo do empréstimo seria até junho, mas prorrogável até dezembro. As negociações estavam sendo mediadas pelo agente de Carlos de Pena, que recebeu o pré-contrato do Vasco nesta semana para assinatura do uruguaio antes de vir ao Brasil. Portanto, o clube carioca vinha fazendo contato com o representante e o jogador, mas ficou sem respostas. Além disso, vale a pena frisar que no negócio em que negociava com a equipe de Zé Ricardo, o atleta chegou a ser oferecido a outros clubes, e assim, tendo em mente todas as circunstâncias, a diretoria vascaína desistiu de contratar o jogador. Após a desistência do Vasco, o Internacional de Porto Alegre encaminhou a contratação do uruguaio Carlos de Pena. O atacante de 30 anos é conhecido do técnico Alexander Medina, com quem atuou junto pelo Nacional do Uruguai. O Inter agora negocia a contratação do atacante uruguaio Carlos de Pena do Dinamo de Kiev, que chegou a ter um acerto encaminhado com o Vasco. Ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia e foi liberado devido à guerra na Ucrânia, por isso negociava com a equipe carioca, e como ele ficaria livre em 2023, poderia assinar uma renovação em São Januário. Nesta temporada, o uruguaio balançou as redes 2 vezes em 23 partidas pelo clube ucraniano. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, o Vasco agiu de maneira certa em desistir do negócio com Carlos de Pena? Deixa nos comentários a sua opinião em relação à atitude do Vasco no negócio com o meia do Dinamo de Kiev. O Vasco não para em atacante e negocia com mais 3 reforços. O Cruz Maltino tem até o dia 14 de abril para inscrever jogadores para a Série B deste ano. O Vasco não fez um bom início de temporada. A equipe acabou sendo eliminada pelo Juazeirense pela segunda fase da Copa do Brasil, além de não conseguir passar das semifinais do Campeonato Carioca, onde teve o Flamengo pela frente. A boa notícia ficou por conta do investimento da 777 Partners, que pretende mudar o clube de patamar no futebol brasileiro, o recolocando no topo, visando contratações pontuais para conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro. Abre aspas, o Vasco possui negociações em andamento com um atacante e 2 zagueiros. O Vasco tem até o dia 14 de abril para inscrever jogadores para a Série B de 2022. Fecha aspas, escreveu o perfil News Colina, dando crédito aos jornalistas Tébaro Schmidt e Emanuele Ribeiro. Os nomes dos 3 jogadores não foram revelados, mas o clube precisa correr para conseguir a inscrição de todos os atletas. A equipe tem na segunda divisão a estreia marcada para o dia 8 de abril, em uma sexta-feira. O adversário na estreia será o Vila Nova, em São Januário. Mesmo sem poder registrar jogadores, o Vasco segue negociando contratações. Proibido de registrar jogadores, o Vasco da Gama segue confiante em reverter a situação até o início da Série B. O lance apurou que a atividade do Vasco no mercado se dá pela confiança interna de que a punição será desfeita em breve. O pagamento já foi feito. Há também a preocupação com o início da Série B do Campeonato Brasileiro, dia 8 de abril, com o fechamento da janela em 12 de abril. Com carência em algumas posições do time e a necessidade de ter um elenco forte para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria já se movimentou para conseguir preencher lacunas e deixar cada posição do time mais sólida. Josh Wander entra em cena e Vasco deve se reforçar com promessa do Chile.
Segundo a rádio ADN, o Vasco está se mobilizando para trazer o atacante Carlos Palacios, sem espaço no Internacional. Inclusive, a rescisão de Palacios com o Internacional foi publicada e o destino deve ser o Vasco. Cotado para reforçar o Vasco, o jogador Carlos Palacios rescindiu o contrato com o Internacional nesta sexta-feira. A possível chegada de Carlos Palacios ao Vasco da Gama esquentou de vez. Depois de o empresário confirmar a proximidade do acerto, o atacante de 21 anos teve a sua rescisão contratual com o Internacional publicada no Boletim Informativo Diário da CBF. O registro aponta que a rescisão saiu às 15 horas e 20 minutos da tarde desta sexta-feira. O chileno vinha sendo especulado em São Januário desde ontem à noite, pouco depois que o próprio Colorado encaminhou um acerto com Carlos de Pena, meio-campista que estava negociando com o Gigante da Colina há alguns dias. O atacante está sem espaço no Internacional de Alexander Cacique Medina e só jogou 28 minutos nesta temporada. Palacios só entrou em campo no segundo tempo da derrota por 3-2 para o São José, na primeira fase do Campeonato Gaúcho. O jovem de 21 anos ainda tem um contrato longo no Beira-Rio até março de 2025. O negócio com Carlos Palacios estava dividido entre um empréstimo dividindo os salários ou em definitivo. Neste último cenário, cogita-se que a 777 Partners poderia arcar com o pagamento do passe do atleta. Em 2021, o Colorado acertou a compra dos direitos do atleta por 3 milhões de dólares, cerca de 16,5 milhões de reais, na cotação daquele momento. O jogador se destacou pela União Espanhola do Chile, onde atuava como meio-campista. O jogador deve chegar em definitivo ao Vasco. A contratação contou com o aval da 777 Partners, que pretende reforçar o Vasco com jogadores jovens e promissores. Mas e aí, torcedor vascaíno, deixa nos comentários a sua opinião em relação ao meia atacante Carlos Palacios, que deve desembarcar no Rio de Janeiro. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.